Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal, Pastor Hermes Antônio. Meu nome é Hermes Antônio. Sou aqui de Palmas, estado do Tocantins, a capital mais nova do país. Servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus Shalom, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista, para quem vai o nosso abraço e o nosso cumprimento. A paz do Senhor a todos os amados irmãos que nos acompanham nessa jornada do segundo trimestre da nossa revista Betel, que é a revista da editora Betel. A editora Betel é uma editora que trabalha diretamente com a Assembleia de Deus Madureira. É uma editora da igreja. E nós estamos nesse segundo trimestre estudando o livro de Gênesis. Como você bem sabe, o livro de Gênesis é o livro da criação, e o autor dessa revista é o bispo Abner Ferreira, do estado do Rio de Janeiro, presidente da Assembleia de Deus, da Catedral nossa lá no Rio de Janeiro, e também presidente da Convenção Estadual de Madureira, Nação Madureira, no Rio de Janeiro. O bispo Abner tem um livro chamado Gênesis, de onde foi extraído essas lições. E o subtítulo dessa revista é A Segurança de Viver pela Fé nas Promessas de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos para mais uma jornada. O bispo preparou todas essas 13 lições, extraindo conteúdos do seu livro, e agora nós temos 13 lições para ministrar para a nossa membresia e para todos os amados irmãos que desejam assistir uma boa aula na sua igreja. Eu espero te ajudar nessa jornada. Eu não tenho muito o que oferecer, mas o pouco que tenho eu te ofereço. Você bem sabe que já estamos indo para a nossa 7ª lição, que é uma lição muito conhecida e muito oportuna para a nossa vida, né? Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Eu gosto de folhear a revista, eu uso a revista. Há muitos professores têm o hábito, né, de pegar o tema da revista e na hora da sua lição ele joga a revista de lado e vai aplicar um conteúdo próprio. Não, o objetivo da revista e o objetivo da editora é preparar um material de excelência, de qualidade, onde o professor vai fazer o seu segundo comentário. Aqui está o comentário do bispo. Agora você, professor, vai trabalhar em cima do que está escrito e trabalhar os objetivos da lição. Toda lição tem 3 objetivos. Você bem sabe disso e nós já falamos sobre esse assunto. E eu volto a dizer, não fuja dos objetivos da lição, porque você pode perder o norte da direção da sua aula. E isso não é muito bom. Porque os alunos vão perceber que você está perdido, está sem direção e não vai conseguir atingir o ponto máximo da lição, o objetivo geral da lição. Olha, na nossa lição de domingo tem por título Abraão e a prova de fé. O textuário disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8, a parte A. E a verdade aplicada, como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo, vamos passar por diversas provações que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Agora, vamos lá. Aquilo que nenhum professor pode fugir. Os objetivos da lição. No primeiro tópico, falar sobre a aprovação de Abraão, a aprovação de Deus a Abraão. Segundo objetivo, mostrar a obediência de Abraão a Deus. Terceiro objetivo, explicar que providência de Deus aponta para Cristo. Explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Quando você já estiver chegando nos finalmente, o seu tempo já está quase acabando lá na nave da igreja. E aqui você vai procurar atingir
é a culminância da aula, o ponto máximo da aula. Portanto, é necessário você estar atento ao objetivo e o que o tópico está falando, para você ter um fechamento de excelência e a membresia ficar com vontade de quero mais. Ok? Então vamos para o nosso texto de referência. Gênesis capítulo de número 22. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sob uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Muito bem, virando a página da lição da revista, vamos para o objetivo número 1. Provações de Deus a Abraão. Assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína é qualificada quando passa pelo fogo da provação. Este episódio na vida de Abraão nos apresenta uma poderosa lição sobre isso. E é isto mesmo. A nossa vida, ela não é sempre de águas mansas e caudalosas. A maioria do tempo em que passamos por aqui, passamos por lutas e provações. Mas isso tem um objetivo. Assim como teve um objetivo as provações na vida de Abraão. No tópico 1 diz assim, logo na abertura, aprovação. No primeiro chamado de Abraão, Deus diz: sai de tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha, é a primeira provação de Abraão. Sair do meio da sua casa, do meio dos seus parentes e ir para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Agora, os irmãos bem sabem que Abraão era natural de Ur dos Caldeus e ele saiu da terra que o Senhor nosso Deus mandou ele sair. Porém, há uma observação que nós vamos ver na Bíblia agora e que é interessante para nosso entendimento. Eu vou usar hoje a Bíblia de estudo, Bíblia do Pregador Pentecostal. Para quem não sabe, eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus e amo a minha igreja. E nós vamos estudar aqui, então, no capítulo de número 11, se eu não me engano, de Gênesis, para nós sabermos direitinho e ter aqui uma noção de como foi essa saída. Ora, vamos lá. Vamos dar sequência aqui em Gênesis 12 e 1. Mas voltando atrás um pouquinho em Gênesis 11, diz assim a palavra do Senhor. Cadê o trem, pai? 27. Rulou. Muito bem, achei. Marcou aí, Jesus? Muito bem. Então vamos para a nossa referência em Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, porque logo em seguida no capítulo 12 está a chamada de Abraão. Veja só o que diz aqui
no versículo 31 do capítulo 11. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e ali habitaram. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então veja só, o chamado de Abraão está logo em seguida em Harã. Quem tomou a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus foi Terá, pai de Abraão e pai também de Harã e avô de Ló. Ele tomou a iniciativa de sair com a família de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Porém, ele não chegou até Canaã. Ele parou em Harã e ali fez habitação naquele lugar. Logo em seguida, morre o seu filho, morre Terá, e que o seu filho já havia morrido, Harã, e morre Terá. Então Deus fala com Abraão para sair do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e ir para uma terra que ele ia mostrar. Que terra era essa? Agora, já no capítulo 12, aparece o Senhor falando a Abraão, dizendo o seguinte, como nós lemos aqui: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está em Gênesis 12 e 1. Neste momento ele chama Abraão novamente e diz: toma agora o teu filho. Neste momento, assim, não é logo em seguida, tem um período aí longo, até Isaac nascer. É porque aqui o escritor da revista ele encurtou os fatos. Mas veja bem, após a saída de Abraão, é que vai acontecer esse fato do sacrifício, a chegada dele em Canaã, e aí ele se estabelece ali, e ali ele passa a sua prova de espera, e ele também, logo após a promessa, ele faz um sacrifício a Deus, e aí ele parte para a terra da promessa, né? Agora, no 1.1, no subtópico, diz o seguinte: recebido por milagre e entregue pela fé. A bênção de Abraão foi recebida por milagre e entregue pela fé. O apóstolo Pedro disse que as provações têm um papel importante para a fé. Provar sua qualidade e pureza e redundar em louvor a Deus na revelação de Jesus Cristo. Abraão já tinha fé e havia sido justificado por ela. Veja só em Gênesis 15 e 6, o que diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis 15 e 6. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a esta terra para herdares. E disse-lhe o Senhor Jeová: como saberei? E disse ele o Senhor Jeová: como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha. E trouxe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente uma da outra, mas as aves não o partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxortava. E, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ás e afigi-los-ás por 400 anos. Então veja só, após aqui a promessa, Abraão fez esse questionamento a Deus: como eu saberei que vou herdar essa terra realmente? Deus fala para ele fazer um sacrifício, um holocausto a ele, que ele ia passar, ia receber este sacrifício como sinal.
E na passagem desse sacrifício, que Deus aparece para ele, Deus faz essa promessa para ele. E é aqui Abraão, ele já está em direção a Canaã, se estabelecendo em Canaã. Quando o autor aqui da revista fala que em seguida ele pegou Isaac já tinha passado os 20 anos da promessa de Abraão, Sara já tinha parido Isaac, eles esperaram 20 anos, Isaac já deveria ter aí entre 12 e 15 anos até o dia deste sacrifício. A vida de Abraão foi uma verdadeira prova de fé constante. Sempre ele estava sendo provado. Mas observe que no capítulo 12, Deus reafirma a Abraão que quem tirou ele de Ur dos Caldeus foi o Senhor, o poderoso Yahvé. Ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus confirma, olha, quem saiu de lá foi teu pai, mas quem te tirou de lá foi eu. Teu pai teve a iniciativa porque eu toquei no coração dele e ele saiu de Ur dos Caldeus. E como uma providência divina, agora Abraão recebe a promessa sua. A vida dele agora vai para um segundo estágio de provação. Como diz no subtópico, recebido por milagre e entregues pela fé. Aqui nós tiramos lições preciosíssimas para a nossa vida. Como, por exemplo, o nosso milagre, a que ponto nós estamos prontos para entregar as bênçãos que nós recebemos, ou aquilo que nós temos como bênção em nossa vida, para o Senhor nosso Deus. A que ponto nós amamos as nossas bênçãos e a que ponto nós amamos a Deus. Veja, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1:7, ele diz que as provações têm um papel importante para a fé. Mostrar sua qualidade, pureza e redundar em louvor a Deus e a revelação de Jesus Cristo em nossa vida. A provação, toda provação que nós passamos é para louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E as provações, assim como foi a provação de Abraão, como fala aqui no 1.1, foi para mostrar, Deus queria mostrar para Abraão o tamanho da fé que ele tinha. Como ele era um homem de fé e que ele era amado por isso. Você chegou a ser chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque diante das provações ele não titubeava. Ele cria, ele se apoderava daquilo, dizia, eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Assim, irmãos, deve ser o nosso proceder. Sempre na hora das provações, lembrarmos que, ao nosso eu, que estamos debaixo de uma promessa de Deus. E essa promessa, ela não falha. Porque Deus ainda precisaria de uma prova de fé do seu servo. Se ele já havia provado uma vez, por que ele precisaria? Na verdade, não é Deus quem precisava, mas Abraão. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade de fé que ele possuía em Deus. Sua fé teria implicações universais. Deus ordena a Abraão que ofereça seu único e tão esperado filho em holocausto a Deus. Abraão recebeu, após longa espera, Isaque por milagre e agora deveria devolvê-lo a Deus como um sinal de obediência e fé. Abraão esperou 20 anos pela a bênção chamada Isaque. Eu não sei há quanto tempo você está esperando a sua bênção, ou se você já recebeu a sua bênção, e como é que está o nível de equilíbrio da adoração a Deus e da sua bênção. Lembre-se, Deus quis mostrar a Abraão a qualidade da sua fé e nos mostrar a qualidade da fé que devemos ter em Deus.
Sempre que o Senhor nos levar a uma provação, nós não devemos murmurar, nós não devemos maldizer, nós não devemos duvidar das promessas de Deus em nossa vida. Por quê? Porque ela tem um objetivo principal, que é revelar em nós Jesus Cristo. Para quê? Para que eu veja Jesus? Também, mas para que todos possam ver o tamanho do Deus que nós servimos. Esse é o objetivo principal das nossas provações, para que todos vejam o tamanho do Deus que nós servimos. Passamos por provas difíceis, é verdade, provas na área financeira, na saúde, enfim, em todas as áreas da vida nós somos provados, mas essas provações, elas têm um objetivo principal: glorificar a Deus e revelar Jesus Cristo em nossa vida. Amém? Essa é a provação. 1.2 diz: a quem amas? O amor de Abraão por Deus seria medido por aquilo que Abraão mais amava e ainda assim estaria disposto a ofertar ao Senhor. A quem você ama? Em que teu coração está ocupado? Como está a tua vida de amor e de adoração a Deus? Em que teu coração está ocupado? Aqui o Senhor diz o seguinte, está dizendo: a quem tu amas? Esta é a segunda ordem aparentemente absurda que Deus dá a Abraão. Na primeira, ele precisava deixar a sua terra e seus parentes. Já na segunda ordem que Deus dá a Abraão, agora, é oferecer o seu coração, sua vida, o seu Isaque a Deus. Agora, observe que Isaque deveria ter entre 12 e 15 anos, eu estou supondo aqui, mas vamos dizer, Isaque não sabia o que estava se passando naquele momento. Penso eu que Isaque ainda não tinha passado por um momento de holocausto, ter visto o pai fazer holocausto. Mas ele sabia mais ou menos como é que era um holocausto, porque Abraão, ele ensinava a Isaque tudo que ele aprendeu em relação à adoração a Deus. Porque no momento em que nós lemos aqui, no versículo 5 do capítulo 22, Abraão dá uma demonstração de fé, e eu não sei se os moços que estavam com ele observaram, que ele disse: nós vamos até ali adorar e voltaremos. Aqui já é uma demonstração de que Abraão cria que se fosse preciso ressuscitar Isaque para Deus devolvê-lo, Deus faria, e ele cria que isso poderia acontecer, né? Agora, veja bem, até onde vai a fé de uma pessoa. A fé move montanhas, a fé move barreiras. A fé, Jesus disse, se nós crêssemos, seríamos capazes de fazer obras maiores do que ele, através da fé. E aqui está uma lição de fé para a nossa vida. Porque Deus exige agora que ele ofereça o seu Isaque. Ele diz o seguinte: agora ele precisa abrir mão do seu herdeiro, aquele que era responsável pelo cumprimento das grandiosas promessas. Mas Abraão não apenas amava a Deus, ele confiava em Deus. Mesmo sem saber exatamente como Deus iria agir, ele sabia que Deus iria prover uma solução. Ele sabia que ele não voltaria de mãos vazias, porque a bênção já estava com ele. E aí ele sabia que a sua prova de fé era para testá-lo e Deus mostrar para ele a grandeza que era o homem chamado o pai da fé. Ok? O 1.2, já encerrando o tópico 1, que tem o objetivo de provações de Deus a Abraão, né? Está aqui logo em seguida, falar sobre as provações de Deus a Abraão, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus,
acima de todas as coisas. É um desafio muito grande para nós. Amarmos a Deus acima de todas as coisas. Deus prometeu dar a Abraão muitas coisas na vida, além de muitas riquezas, uma geração grandemente numerosa. Mas parece que antes de Abraão receber tudo isso, ele tem que abrir mão de muita coisa. Ele já havia aberto mão de sua terra natal, havia aberto mão das melhores terras em relação ao problema que houve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ele abriu mão porque Ló foi para as melhores partes da terra, que eles estavam em Canaã. Então ele abriu mão disso. Agora o maior sacrifício da sua vida está sendo pedido por Deus. Isaque, seu amado filho. Amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Queridos irmãos, aonde está o nosso Isaque? Aonde está o nosso Deus, o nosso Senhor, em relação ao nosso coração e aquilo que nós mais queremos e amamos? Seremos capazes de passar pelas provações sem murmurar? Seremos capazes de passar pelas duras provas da vida, glorificando e exaltando a Deus e crendo que Ele está conosco? Porque veja bem, agora o maior sacrifício da sua vida está sendo pedido por Deus, Isaque, seu amado filho. Parece que somente quando estamos dispostos a perder tudo por causa de Deus, estamos preparados para receber todas as bênçãos de Deus sem fazer das suas bênçãos um objeto de idolatria. Você está preparado para receber as bênçãos de Deus? E está preparado para abrir mão de tudo por fé em Deus? Tudo o quê? Tudo aquilo que atrapalha a sua adoração, tudo aquilo que atrapalha o seu caminhar, tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Deus, tudo aquilo que atrapalha você de congregar, porque é necessário congregar, tudo aquilo que atrapalha você de servir a Deus melhor. Você está capaz de estar pronto para abrir mão dessas coisas e dizer: olha, eu abro mão porque eu prefiro servir o meu Deus. Porque nós entendemos aqui, e o professor aqui está dizendo, que dá esse entendimento que quando nós estamos preparados para abrir mão de tudo, é que nós estamos preparados para receber tudo de Deus em nossa vida. As delícias do reino de Deus são para aqueles que confiam nele, aqueles que mergulham na fé, não na fé pela fé, não na fé de mandinga, não é a fé absurda, não, é a fé que toca o intangível e traz aquilo que não existe para a existência, é a fé que move o nosso próprio coração, que nos faz grandes servos de Deus, homens e mulheres de Deus, diante dos desafios. É a fé que nos faz vencer gigantes. Não é a fé cega, não é aquela fé de eu acredito. Não é isso. É a confiança em Deus, que Ele tem o melhor para nós. Essa confiança em Deus é quando nós alcançamos elas, é quando nós abrimos mão de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Amém? Tópico 1 encerrado, professor. Vamos agora para o ponto 2, ou tópico 2. A obediência a Deus. A obediência a Deus é o tópico de número 2. Quando amamos a Deus, mais do que tudo, queremos obedecê-lo em todo o tempo. Sabemos que Ele sempre tem o melhor. Bem-aventurado aquele que se submete à boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Não é que Deus tem 3 vontades, não. Ele tem uma vontade, e nessa vontade ela tem 3 adjetivos, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para a nossa vida, os desígnios de Deus para a nossa vida é bom,
é perfeito e é agradável. Cabe a nós tomarmos posse dos desígnios de Deus para a nossa vida. Cabe a nós recebermos a vontade de Deus com alegria no nosso coração. Ainda que às vezes as coisas pareçam absurdas em nossa vida. O tópico 2 fala de obediência. Obediência, irmãos, não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que dá conta de ser obediente. Você tem que ter um coração voltado para Deus. Senão você não dá conta de ser uma pessoa obediente. Uma pronta obediência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, em Gênesis 22. Certamente Abraão não conseguiu dormir aquela noite. Ele está ansioso para passar por aquele difícil via de obediência. Assim é a nossa vida. Há momentos em que as tribulações, as provações nos tiram o sono. E nós passamos, às vezes, noite em claro, preocupado com o desfecho de algum problema, de alguma coisa que vai acontecer. Como se nós tivéssemos controle sobre aquilo. E isso desperta em nós um sentimento de ansiedade muito grande e que não é bom. Quantos de nós protelamos ao máximo uma obediência específica de Deus? Principalmente quando se trata de uma obediência difícil. A fé, porém, antevê o gozo futuro em Deus. Olha só, irmãos, professores, você pode explorar muito bem isso na sala de aula, sobre a ansiedade. Mas o Senhor não nos deixa a cego no meio das provações. Quando nós nos apropriamos da fé, nós nos tornamos obedientes. Quando nós nos apropriamos da vontade de Deus, nós nos tornamos obedientes. E isso não fica pesado ao nosso coração. Porque a obediência, segundo a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela não é pesada. No tópico 2.2 diz, a obediência cheia de esperança. Embora Abraão já tivesse o filho Ismael, seria por meio de Isaque que Deus prometeu cumprir suas promessas em Cristo. E é verdade. Porque no capítulo 17, você pode ler, que no capítulo 17, Abraão questiona a Deus acerca de Ismael, que ele está achando difícil o cumprimento dessa promessa, e o tempo vai passando, e ele não está vendo as coisas acontecer. E ele pede para Deus. Ele pede para Deus para que a bênção viesse através de Ismael. Mas Deus diz para ele no capítulo 17 que não, que ele tinha uma bênção, uma promessa para cumprir, ele ia cumprir na vida dele. E que essa promessa estava prestes a chegar. Logo em pouco tempo nasce o filho da promessa. E o filho da promessa não era Ismael, é Isaque. E Isaque nasce debaixo de uma promessa que Deus fez a Abraão e se torna o filho da esperança, o herdeiro da esperança. E em Isaque, as promessas de Deus a Abraão serão cumpridas. Veja em seguida, agora Deus está mandando tirar a vida daquele por meio de quem Deus iria cumprir seu pacto. Por isso, obedecer a Deus naquele quesito parecia estar indo contra os propósitos e promessa de Deus. Mas Abraão não contesta isso. Isso está escrito também em Hebreus capítulo 11. Ele não contesta, porque ele já tinha conversado com Deus, Deus já tinha respondido a ele que Ismael não era o filho da promessa e que o filho da promessa é Isaque, mas agora a sua fé
é provada no pedido de Deus. Vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. 11 e 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sem aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú ao tocante às coisas futuras. Então, veja só, em Hebreus, aqui no capítulo 11, que fala da natureza da fé, Abraão ofereceu Isaque sem reclamar. E certo que, se fosse preciso, Deus ressuscitaria a Isaque, mesmo que até ali ninguém havia sido ressuscitado, mas que Deus era capaz de ressuscitar a Isaque, porque ele estava debaixo de uma promessa. Agora, veja bem, o sacrifício da obediência não era somente Abraão imolar o filho e cortar o pescoço, depois curar e tentar costurar, ou feri-lo, não. O holocausto que Deus pediu era o mesmo holocausto lá do capítulo anterior, em que ele repartia os animais, esquartejava os animais e colocava em cima do altar. Ali ele teria que esquartejar o seu filho mesmo, em holocausto, tirar os pedaços um para um lado, outro para o outro. Mas, queridos irmãos, Deus, Ele não nos testa, não nos leva além da nossa capacidade. Talvez a gente olhe assim para a coragem e a confiança de Abraão, que o Isaque fala para ele assim: ô papai, o fogo, a lenha, o altar está aí, mas cadê o cordeiro? E ele fala: o cordeiro Deus para si proverá. E esse Deus proverá, esse Deus provedor, que muitos pregadores da teologia da prosperidade, ou em algum momento que quer falar de prosperidade, fala da provisão de Deus, ele está se referindo aqui a provisão de um cordeiro imolado para nos representar. Ele está falando de coisas futuras concernente à salvação, porque assim como Isaque foi salvo pelo cordeiro do holocausto, nós hoje também somos salvos e fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos pelo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro imolado aqui, no lugar de Isaque, representa Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, que se ofereceu em nosso lugar, que o Pai eterno, o grande Yahvé, o grande Eu Sou, ofereceu seu Filho para que se fosse sacrificado em meu lugar, em nosso lugar. Esse cordeiro aqui aponta para a nossa salvação, entendes? Esse cordeiro é o cordeiro que tira o pecado do mundo, é o cordeiro que salvou Isaque de ser imolado, porque nós também estávamos condenados, mas Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então veja só, encerrando o nosso tópico 2, a obediência de Abraão nos aponta
para uma vida de obediência a Deus, aonde nós não devemos, como eu já falei e volto a repetir, não devemos murmurar. Não devemos murmurar, porque o Senhor é um Deus providente em nossa vida. E as provações, como fala o apóstolo Pedro, elas têm um motivo, um objetivo, que é fazer com que Cristo apareça em nossa vida, para que todos possam ver o Cristo ressuscitado em minha vida, o Deus de toda providência. Amém? Vamos lá então. Eu ensinei que não devemos protelar no caminho da verdadeira obediência. Irmão, se Deus está te pedindo, faça. Se Deus está te chamando para a obra, vá. Se Deus entregou para você um ministério, faça. Se Deus chamou você para ensinar, ensine. Se Deus chamou você para liderar os jovens, liderem. Se Deus chamou você para liderar as senhoras, lidere. Se Deus chamou você para liderar os homens, os obreiros, lidere. Se Deus lhe chamou para a obra, vá. Se Deus está lhe pedindo um jejum, faça. Se Deus está lhe pedindo oração, ofereça. Se Deus está lhe chamando para o trabalho, vá. Se Deus está dizendo abandona isso, abandona. Se Deus está dizendo larga isso, largue. Se Deus está falando a você e lhe avisando, seja obediente à vontade de Deus na sua vida. Amém? Não protele a vontade de Deus. Não faça como aquele moço, irmão de Abel, que a cabo de dias ele veio trazer a sua oferta a Deus. Não faça isso. E por falar em oferta, se Deus está lhe pedindo o seu dízimo e você sabe que tem que entregar, entregue-o. Não fique com dízimo em casa. Seja crente, seja confiante na promessa de Deus. Esse dinheiro, o seu dízimo, não vai lhe fazer falta. Ele vai prover na sua vida. Tópico 3. A providência aponta para Cristo. A Bíblia revela ao longo da história a infinita providência de Deus, pois Ele é a fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência e pode suprir todas as nossas necessidades. 3.1. A providência provisória. Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaque, Deus detém Abraão na voz do anjo. Deus viu perfeitamente que em seu coração Abraão já havia ofertado seu filho a Deus no altar. A ação, neste caso, seria desnecessária e, obviamente, absurda. Na obediência interior, a aprovação da fé, a fé foi aprovada. Olha, por falar em obediência interior e provação da fé, nós somos provados também no nosso interior, no nosso eu. Nós somos provados por Deus, no nosso eu, no nosso ego, no nosso egoísmo. Nós somos provados por Deus, nós temos que ter cuidado com isso, para não sermos reprovados. Tendo a fé sido aprovada, o filho de Abraão não precisaria morrer. Deus providencia outra vida para substituir o sacrifício. O carneiro atrás do arbusto, está no 22, vamos ver o que diz aqui. Gênesis 22, já estamos no tópico 3. Vamos ver aqui o Gênesis capítulo 22. Eu estou acostumando com essa Bíblia. É uma Bíblia muito boa, mas eu estou acostumado com a minha Bíblia velhinha. E eu creio que todo mundo acostuma, né, com a sua Bíblia velhinha, que manuseia rapidamente, né? Então, veja só.
no capítulo 22, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. É o capítulo do sacrifício. Eu quero ler aqui a partir do 8, do 7. Diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Agora, eu quero lhe dizer também o seguinte, quero chamar sua atenção para a obediência também de Isaque. Porque, irmão, se fosse eu acho que eu estava correndo até agora, sabe? Mas ele obedeceu seu pai. E você não vê o registro aqui de Moisés que ele resistiu a isso. Não. O pai chamou e disse: Meu filho, Yahvé vai prover o cordeiro para si. Porém, nós vamos fazer um sacrifício. Vem aqui. Eu fico imaginando na minha mente, na minha cabecinha, aquele rapazinho caminhando lentamente. Sim, meu pai, eu estou aqui. Eu quero destacar a obediência de Isaque como exemplo para a nossa vida, que tem horas, que tem coisas difíceis de nós obedecermos, mas que é necessário a obediência. Tem coisas que é dura para nós obedecermos, principalmente quando ela mexe no nosso eu, no nosso ego, nas nossas vaidades. Tem coisas difíceis de fazer. Mas aqui no capítulo 22, versículo 9, diz que ele deitou no altar, sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a Abraão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas, no momento em que Abraão toma o cutelo, o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E disse ele: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Queridos irmãos, vale ressaltar a obediência de Abraão, mas também vale ressaltar a obediência de Isaque. Vale ressaltar o amor desse filho pelo seu pai. Vale ressaltar o carinho, a obediência que ele tinha. A providência de Deus, ela acontece em nossa vida mediante também a nossa obediência. Primeiro, a providência de Deus vem em nossa vida pela forma como nós encaramos a provação. Segundo, vem pela obediência, como nós nos comportamos na obediência. Aí, em terceiro, vem a providência de Deus em nossa vida. Aquele cordeiro foi uma providência provisória para a vida de Isaque, mas a providência definitiva já estava a caminho. Por quê? Diz aqui no tópico 3.2, a providência provisória no caso de Abraão foi um carneiro entre os arbustos. Apontava para a providência definitiva que foi Cristo, o cordeiro morto no madeiro. Isaque, em obediência a seu pai e a Deus, subiu ao monte Moriá, carregando em seus ombros as lenhas para o seu próprio sacrifício. Aproximadamente 2000 anos depois, nosso melhor Isaque, o Filho de Deus,
subiria ao Calvário carregando sobre os ombros o madeiro onde seria entregue como sacrifício. Diferente de Isaac, Cristo não poderia ser substituído por ninguém, pois na verdade ele estava nos substituindo, recebendo em seu corpo a punição pelos nossos pecados. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Cristo foi a providência insubstituível e definitiva em nossa vida. Agora eu quero ler com você aqui, eu lembrei de um versículo aqui que está, se eu não me engano, em Gálatas. Não é em Gálatas. Deixa eu ver se é em Gálatas aqui. Gálatas. Em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações da terra serão benditas em ti. Queridos irmãos, veja que assunto teológico profundo e gostoso para você abordar na sala de aula. Primeiro, tudo o que aconteceu, Abraão estava entendendo. Por quê? Ele entendia que, para ele ser pai de multidões, como havia feito a promessa, teria que ser através de um grande milagre de Deus, para atingir todas as nações do mundo, para atingir todas as pessoas. Por quê? Até então, os judeus pensavam que a salvação era somente para eles. Mas a palavra de Deus nos diz, nas cartas do apóstolo Paulo, que a salvação veio a todos pela fé de Abraão. E o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão, apontando que todos que creem em Jesus pela fé de Abraão, como a fé de Abraão, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, como está escrito em João capítulo 1, que todos quantos receberam pela fé, receberam também o direito de serem feitos filhos de Deus. O evangelho foi pregado, não é de agora. O evangelho não foi pregado a partir de Jesus, não. O evangelho já foi pregado a Abraão. As boas novas já foi pregada a Abraão. O escape, a salvação. Abraão sabia que esse cordeiro que estava ali era um cordeiro provisório e que o cordeiro definitivo Deus proveria para si. E ele proveu esse cordeiro definitivo que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa linda! A providência de Deus, a graça de Deus, ela não vem agora do Novo Testamento, não. A graça de Deus, ela já vem lá do Antigo Testamento. A graça, um dom imerecido, feito, dado de graça a cada um de nós, a quem não merecia. Somente aquele que precisa crer em Jesus Cristo com a fé de Abraão, pela fé de Abraão, ou com a fé de Abraão, recebe o direito de serem feitos filhos de Deus, e eles estão livres da condenação do pecado e do inferno. Quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Olha de onde é que vem esse evangelho. A graça de Deus, a providência de Deus, ela não chegou agora, não. Ela já tinha sido feita, falada, anunciada desde Abraão. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar do pecado e do inferno. O 3.3, a ressurreição do filho sacrificado. Não só a decisão de Abraão sacrificar seu filho como oferta a Deus apontava para a morte do cordeiro, insubstituível, que é Cristo, como a certeza de que ele voltaria com seu filho Isaque, apontava para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Como Deus havia prometido que em Isaque Abraão teria sua descendência. E Deus não mente. Abraão obedeceu confiantemente, porque considerou que Deus era poderoso até para dos mortos ressuscitar
Isaque. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Creia que ela vai se cumprir na sua vida. Não se preocupe, porque é do impossível, do milagre que Deus cumpre a sua promessa. Às vezes nós nos questionamos como vai acontecer, de que forma vai acontecer, não importa. O que importa é que Deus vai prover uma saída para que esta promessa se cumpra em sua vida. Vamos ler Hebreus capítulo 11 para encerrar. Hebreus capítulo 11, versículo 18. 11 e 18. Novamente. 11, 18 e o 11, 29. Deixa eu ver aqui, o 11, 29 diz o quê? Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó. Ele está falando aqui no 29 sobre a fé. Paulo apontava totalmente certo quando disse que Deus anunciou o evangelho primeiramente a Abraão. Abraão, no versículo 18 do 11, diz o seguinte: Isaque será chamada tua descendência. Considerou Deus que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Veja que essa parte aqui não é um comentário somente do autor, ela está em Hebreus capítulo 11. O próprio escritor dos Hebreus relatou que Abraão cria que a promessa ia se cumprir, que se fosse preciso esquartejar o filho e depois Deus juntar tudo e ressuscitar dos mortos, seria capaz de fazer isso. Agora, irmãos, como anda a sua fé com Deus? Como anda a sua fé no Evangelho? Como anda a sua fé? Está abalada? Está deteriorada? Está magoada? Eu quero lhe convidar para você meditar nestas palavras e aceitar as provações de Deus sem murmuração, lembrando que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que aqueles que servem a Deus com alegria, os intentos de Deus não são pesados na sua vida, porque faz com alegria. Eu quero encerrar esta lição te lembrando que as provações de Abraão nos ensina que devemos receber as provações lembrando ao nosso coração, ao nosso eu, que ela tem um objetivo. E quando geralmente, quando estou passando por provações, e constantemente eu estou em provações, em lutas, pouco tempo de folguinha, eu sempre me pergunto: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa provação? Por que eu estou passando por isso? Porque o apóstolo Pedro diz o seguinte, que ela tem um caráter pedagógico em nossa vida. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? E eu procuro tirar ensinamento desta palavra, desta provação para a minha vida. Segundo, eu quero te lembrar que a obediência é um caminho agradável a Deus. E que aquele que não retém para si, mas que ele entrega aquilo que Deus está pedindo, ele é um crente obediente ao Senhor, e as provações de Deus em sua vida não são pesadas. Obedecer a Deus. Terceiro, a providência aponta para Cristo. A providência de Deus chega em nossa vida quando nós recebemos e entendemos as provações. Em segundo, recebemos com obediência. E aí então se cumpre a providência de Deus em nossa vida. Eu espero ter te ajudado nesse dia, nesta hora. E eu quero orar com você. Pedir a Deus que te abençoe e te dê fé, coragem e bom entendimento da sua palavra. Senhor, em nome de Jesus,
que essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que elas em algum momento serão alcançadas, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa tirar esse peso da sua vida e que elas possam receber as provações com alegria, com entendimento e com obediência. Abre os olhos da fé de cada um para que eles vejam a grandeza de Deus em suas vidas. Amém? Mas não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Ajude no nosso canal. Estamos a cada dia trabalhando para melhorar e oferecer um produto de qualidade para o reino de Deus. No entanto, nós precisamos da sua ajuda. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não se esqueçam de curtir e de compartilhar. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.